Meu marido diz à minha nora. Se ela descobrir, é o fim. Estou parada na porta da casa da minha nora, com uma marmita de lasanha ainda quente nas mãos. Vim trazer almoço porque Júlia disse que estava com enjoo. Pensei em ser gentil. Pensei em ser a sogra que eu gostaria de ter tido. Ele não sabe que estou aqui. Amor, você sabe que não posso terminar assim. Continua Ricardo. A voz dele está baixa, íntima. É o tom que ele usava comigo há 20 anos. A Ana não pode desconfiar de nada. Não agora. Meu coração não acelera. Não choro. Apenas seguro a travessa de vidro com mais força e sinto o calor atravessar as luvas de cozinha. 22 anos. 2 filhas. Uma casa em Perdizes que reformamos juntos. Férias em Ubatuba todo janeiro. E agora isso. Recuo 2 passos. Desço as escadas do prédio da Júlia sem fazer barulho. O porteiro me cumprimenta e eu sorrio, automática. Esqueci uma coisa no carro. Minto. Ele abre a porta. O sol de outubro em São Paulo me cega por 1 segundo. Coloco a lasanha no banco de trás. Ligo o carro. Dirijo até o estacionamento de um supermercado 3 quarteirões adiante. E então, só então, deixo as mãos tremerem no volante. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Conheço meu marido desde os 23 anos. Nos conhecemos num churrasco de amigos em comum, numa tarde de domingo no Ibirapuera. Ele estava jogando futevôlei com a camisa encharcada de suor. Eu tinha ido só porque minha amiga Cláudia insistiu. Ricardo era engraçado, atencioso. Me ligou no dia seguinte e me levou para tomar sorvete na Avenida Paulista. 3 meses depois, estávamos morando juntos num apartamento apertado na Vila Madalena. Ele trabalhava como representante comercial. Eu era professora de inglês numa escola particular. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Casamos no civil, só com testemunhas. Lua de mel em Paraty, numa pousada simples de frente para o mar. Foi perfeito do jeito que precisava ser. As meninas nasceram logo depois. Primeiro a Carolina, depois a Beatriz. Ricardo viajava muito, mas sempre voltava com presentes. Bonecas para as meninas, perfume francês para mim. Dizia que vendia bem porque pensava em nós. Eu acreditava. Aos poucos a vida foi acontecendo. As meninas cresceram. Ricardo foi promovido. Compramos a casa. Reformamos a cozinha. Trocamos o carro. Fizemos aniversários, natais, churrascos de domingo. Ele sempre foi presente. Nunca agressivo. Nunca ausente demais. Por isso, talvez, eu nunca desconfiei. Volto para casa 2 horas depois. Ricardo está na sala assistindo um jogo no Sport TV. Tem uma cerveja na mão e os pés descalços em cima do puff. E aí, foi na Júlia? Pergunta sem tirar os olhos da TV. Fui. Deixei a lasanha com ela. Ele acena com a cabeça. Legal. Ela tá melhor? Disse que sim. Silêncio. Vou para a cozinha. Abro a geladeira. Fecho. Não sei o que estou procurando. Apoio as mãos na pia e olho pela janela para o quintal. A jabuticabeira que plantamos há 10 anos está carregada. As frutas estão maduras, quase caindo. Ricardo entra na cozinha. Quer que eu peça uma pizza? Pode ser. Ele pega o celular. Disca. Pepperoni. Borda recheada. Refrigerante de 2 litros. A mesma coisa de sempre. Quando desliga, me beija na testa. Tá cansada? Um pouco. Vai descansar. Eu aviso quando chegar. Subo para o quarto. Sento na beirada da cama. O criado mudo dele está impecável. Relógio, óculos de leitura, um livro que ele nunca terminou. Tudo no lugar. Abro a gaveta. Não sei o que procuro. Talvez um recibo, um bilhete, um preservativo, alguma prova física que transforme essa dor surda em algo concreto. Mas não encontro nada. Fecho a gaveta. Deito de lado. Fico olhando para o teto. A campainha toca. A pizza chegou. Na segunda-feira, acordo antes do despertador. Ricardo ainda está dormindo. Desço, faço café, preparo o pão na chapa com manteiga. Quando ele desce, a mesa está posta. Que isso, Ana? Ele sorri. Dia especial? Não, só acordei cedo. Ele se senta. Come devagar. Lê as notícias no celular. Eu observo cada gesto. A forma como ele mastiga. Como limpa a boca com o guardanapo. Como torce o nariz quando lê algo que não gosta. 22 anos. Eu deveria conhecer esse homem melhor do que ninguém. Mas agora, olhando para ele, percebo. Talvez eu nunca tenha realmente olhado. Você tem viagem essa semana? Pergunto. Tenho. Ribeirão Preto na quinta. Volto no sábado. Reunião com cliente? Isso.
Aquele cara da rede de farmácias. Lembra? Eu aceno. Não lembro. Nunca lembro. Ele termina o café, se levanta, me beija no topo da cabeça. Até mais tarde. A porta fecha. Fico sozinha na cozinha. E então, pela primeira vez em 22 anos, eu me pergunto: quantas vezes ele mentiu pra mim e eu simplesmente acreditei? Ligo pra Júlia na terça-feira. Oi, sogra. Ela atende com a voz animada. Obrigada pela lasanha. O Gabriel adorou. Gabriel, meu filho, casado com ela há 3 anos. Trabalha no mesmo ramo que o pai, representante comercial. Viaja junto com o Ricardo às vezes. De nada, filha. Queria saber se você tá melhor. Tô sim. Acho que foi só algo que comi. Pausa. Júlia. O Ricardo passou aí na sexta? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Passou sim. Por quê? Ah, ele comentou que tinha esquecido um pendrive aí. Eu ia buscar. Ah, não vi nenhum pendrive não, sogra. Mas se eu achar, eu aviso. Obrigada, filha. Desligo. Não havia pendrive nenhum. Mas a hesitação na voz dela me disse tudo. Na quarta, finjo que vou ao mercado. Em vez disso, vou até o prédio da Júlia. Estaciono do outro lado da rua, embaixo de um flamboyant que já perdeu quase todas as flores. Fico esperando. Às 10h30 da manhã, reconheço o carro do Ricardo. Um Civic prata, placa que decorei há anos. Ele estaciona na vaga de visitante. Sobe. Fico ali, com as mãos no volante, olhando para as entradas do prédio. As pessoas passam na calçada. Uma senhora com sacola de feira. Um entregador de gás. Um menino com uniforme escolar. A vida continua, normal. Como se nada estivesse desmoronando. 40 minutos depois, Ricardo desce, sozinho. Ele entra no carro e vai embora. Eu continuo ali, parada, olhando para o prédio, para o 10º andar, onde mora meu filho e minha nora. E então eu entendo. Não é uma amante qualquer. É a Júlia, a menina que eu tratei como filha, que eu ensinei a fazer pudim de leite condensado, que eu ajudei a escolher o vestido de noiva, a mulher do meu filho. Volto para casa no automático. Estaciono. Entro. Subo para o quarto. Sento na cama. E finalmente, eu choro. Não é um choro alto, desesperado. É um choro silencioso, que vem de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Choro pela mulher que fui, pela confiança que tive, pelos anos que dei. Choro pelo meu filho, que não sabe de nada. Choro por mim mesma, que agora precisa decidir o que fazer com essa verdade. Porque eu poderia fingir que não vi. Poderia continuar fazendo lasanha, pondo à mesa, sorrindo nos domingos. Poderia continuar sendo a Ana de sempre. Mas algo dentro de mim já morreu naquela porta. E o que nasceu no lugar é uma mulher que eu ainda não conheço, mas que está prestes a acordar. Na quinta-feira de manhã, Ricardo faz a mala para Ribeirão Preto. Não esquece de trancar a porta quando sair, ele diz, me beijando no rosto. Não esqueço. Qualquer coisa me liga. Tá bom. Ele sai. Espero 10 minutos. Pego meu celular. Ligo para o Gabriel. Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Tudo. Tô no trânsito. O que foi? Nada demais. Só queria saber, você vai viajar com seu pai hoje? Viajar? Não, mãe. Por quê? Fecho os olhos. Ele não te chamou para ir junto? Não. Aliás, ele nem viajou. Tem uma reunião aqui em São Paulo mesmo, no escritório. Ah, deve ter sido confusão minha. Tá tudo bem, mãe? Tá, filho. Tá tudo bem. Desligo. Ele não viajou. Ele mentiu. E agora eu sei. Não é só uma traição. É uma mentira construída, ensaiada, repetida. Passo o dia inteiro em casa, pensando. Não ligo a TV. Não abro o notebook. Não atendo o telefone quando a Cláudia liga. Apenas sento no sofá da sala e deixo os pensamentos virem. Penso em confrontar Ricardo, em gritar, em jogar suas coisas pela janela. Penso em ligar para o Gabriel e contar tudo. Penso em ir até o apartamento da Júlia e bater na porta até ela abrir. Mas não faço nada disso, porque alguma coisa dentro de mim diz: espera, espera e observa. Deixa que eles pensem que você não sabe. E quando o momento certo chegar, quando todos estiverem reunidos, quando não houver como negar ou fugir, aí sim, você fala. Ricardo volta no sábado à tarde, como prometeu. E aí, como foi a viagem? Pergunto sem tirar os olhos da novela. Cansativa, mas fechei o contrato. Que bom. Ele senta do meu lado no sofá. Põe a mão no meu joelho. Tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Olho para ele, para os olhos castanhos que um dia me fizeram sentir segura.
para as mãos que seguraram as minhas em 2 partos, para o rosto que envelhece junto com o meu. E minto. Não, tá tudo bem. Ele sorri, aliviado. Ótimo. Porque eu pensei, que tal a gente fazer um almoço aqui domingo? Chamar o Gabriel e a Júlia? Meu coração para. Pode ser. Legal. Eu ligo pra eles. Ele pega o celular. Disca. Gabriel? E aí, filho? Tudo certo? Olha, a mãe quer fazer um almoço aqui domingo. Vocês podem vir? Pausa. Ótimo. 12:00 então. Beijo na Júlia. Desliga. Olha para mim. Eles vêm. Que bom. Ele me beija na bochecha e vai para o quarto. Eu continuo sentada, olhando para a TV sem ver nada. Domingo. O almoço. Todos juntos. A família reunida. Será o momento perfeito, porque às vezes a verdade precisa de testemunhas. E eu vou garantir que, quando essa bomba explodir, não sobre mentira nenhuma em pé. Acordo domingo cedo. Ricardo ainda está dormindo, com o braço jogado sobre o travesseiro vazio do meu lado. Observo o teto do quarto. A rachadura pequena que apareceu no último verão e que a gente nunca arrumou. É engraçado como a gente se acostuma com as coisas quebradas. Levanto sem fazer barulho. Desço para a cozinha. A casa ainda está escura, com aquela luz azulada de amanhecer. Outubro em São Paulo tem dessas manhãs frescas que logo viram calor. Preparo o café. Coloco a mesa. Tiro as travessas do armário. Vou fazer um almoço perfeito. O tipo de almoço que eu fiz centenas de vezes. Arroz, feijão, farofa, vinagrete, picanha na brasa. Uma salada de rúcula com tomate cereja. Pudim de sobremesa. A comida que a Júlia tanto elogia. A comida que o meu filho adora desde pequeno. A comida que o meu marido come enquanto esconde a verdade embaixo do guardanapo. Ponho o avental. Lavo o arroz. Descasco os alhos. Corto as cebolas sem chorar. Aprendi isso há anos. É só respirar pela boca. Às 8, Ricardo desce. Você acordou cedo, ele diz, esfregando os olhos. Está de bermuda e camiseta velha, aquela do Iron Maiden que ele insiste em usar aos domingos. Queria adiantar o almoço. Precisa de ajuda? Não. Pode cuidar da churrasqueira mais tarde. Tá bom. Ele se serve de café. Abre o jornal que o porteiro deixou na porta. Senta na mesa da cozinha, de costas para mim. Enquanto cozinho, fico pensando em quantos domingos foram assim. Eu na cozinha, ele lendo o jornal, o cheiro de café no ar. Uma rotina tão antiga quanto o nosso casamento. Mas hoje tudo parece diferente. Hoje cada gesto é carregado de significado. Porque hoje não é um almoço qualquer. Hoje é o dia em que tudo termina. Ao 12:00 em ponto, a campainha toca. Ricardo abre. Gabriel entra primeiro trazendo uma garrafa de vinho. Ele é alto, moreno, tem os olhos do pai. Sempre foi um menino carinhoso. O tipo de filho que liga toda semana, que lembra do aniversário, que ajuda sem ser pedido. O tipo de filho que não merece isso. Oi, mãe. Ele me abraça forte. Cheira a perfume caro, aquele que a Júlia deu de presente no aniversário dele. Oi, meu filho. Júlia entra atrás dele. Ela está bonita. Cabelo preso num rabo de cavalo alto. Vestido florido. Sandália de salto baixo. Sorri quando me vê. Oi, sogra. Trouxe uma torta de limão. Fiz ontem. Ela me beija no rosto. Os lábios dela tocam minha bochecha e eu preciso me controlar para não recuar. Obrigada, filha. Ricardo fecha a porta. Dá um tapinha nas costas do Gabriel. Cumprimenta Júlia com um beijo no rosto. Rápido, protocolar. Nada que levante suspeita. Mas eu vi. Vi como os dedos dele tocaram o braço dela por um segundo a mais. Vi como ela desviou o olhar. Bom, vamos para o quintal? Ricardo sugere. A picanha já tá quase. Seguimos para a área externa. A mesa está posta embaixo da jabuticabeira. Toalha branca, pratos bonitos, guardanapos de tecido. Coloquei flores no centro. Gérberas laranjas que comprei na feira ontem. Que mesa linda, mãe, Gabriel diz. Obrigada, filho. Sentamos. Ricardo serve o vinho. Júlia elogia a salada. Gabriel conta uma história engraçada sobre um cliente. Rimos. Conversamos. Tudo perfeitamente normal. Exceto que não é, porque eu observo cada movimento, cada olhar, cada pequeno gesto que antes passaria despercebido. Vejo como Júlia evita olhar diretamente para Ricardo. Vejo como Ricardo enche o copo dela de vinho sem que ela peça. Vejo como Gabriel, inocente, sorri para os dois sem imaginar nada. A picanha está no ponto. Ricardo corta. Distribui nos pratos. Servimos as guarnições. Comemos.
Mãe, essa farofa tá sensacional, Gabriel diz. É aquela receita da vovó. Eu respondo. A melhor. Júlia está quieta. Come devagar. Bebe o vinho mais rápido do que deveria. Tá tudo bem, Júlia? Pergunto. Ela ergue os olhos. Tudo, sogra. Por quê? Você tá quieta. Ah, é que eu tô um pouco cansada. Não dormi bem. Ricardo limpa a boca com o guardanapo. Trabalho, né? Esses dias tá puxado pra todo mundo. Gabriel concorda. Verdade. Fechei 3 contratos essa semana. Tô moído. A conversa continua. Trabalho. Contas. Planos para o fim do ano. As coisas normais que famílias normais conversam em almoços normais de domingo. Mas por baixo da mesa, meu joelho treme, porque eu sei que chegou a hora. Quando terminamos o prato principal, levanto para buscar a sobremesa. Deixa que eu ajudo, mãe. Gabriel se oferece. Não precisa, filho. Fica aí. Vou para a cozinha. Tiro o pudim da geladeira. Coloco numa travessa. Respiro fundo. Volto para a mesa. Sirvo a sobremesa. Todos agradecem. Júlia prova. Que delícia, sogra. Você tem que me ensinar essa receita. Eu sorrio. Posso ensinar, se você quiser. Ricardo pega a colher. Esse pudim tá perfeito, Ana. Obrigada. Silêncio. O tipo de silêncio confortável que vem depois de uma refeição boa. É nesse silêncio que eu falo. Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Todos me olham. Gabriel franze a testa. O que foi, mãe? Eu pouso a colher no prato. Olho para o meu filho. Depois para a Júlia. Depois para o Ricardo. Na semana passada, eu fui levar uma lasanha para a Júlia. Ela tinha dito que estava enjoada, então pensei em ajudar. Júlia fica pálida. Mas quando cheguei na porta do apartamento, ouvi uma conversa. Ricardo para de mastigar. Devagar, ele abaixa a colher. Era o seu pai, Gabriel. Meu filho me olha sem entender. O quê? Ele estava dizendo. Se ela descobrir, é o fim. A Ana não pode desconfiar de nada. O silêncio agora é outro. Pesado, sufocante. Mãe, Gabriel começa. Mas eu levanto a mão. Deixa eu terminar. Respiro fundo. No começo, eu não sabia com quem ele estava falando. Mas nos dias seguintes, eu observei. Fui atrás. E descobri. Olho para a Júlia. Ela está tremendo. Não é uma amante qualquer, Gabriel. É a sua esposa. O mundo para. Gabriel olha para mim. Depois para a Júlia. Depois para o pai. O quê? A voz dele sai baixa. Quase um sussurro. Ricardo levanta as mãos. Ana, espera. Esperar o quê, Ricardo? Esperar você inventar mais uma mentira? Mais uma viagem falsa? Mais um compromisso que não existe? Júlia começa a chorar. Baixinho, com as mãos cobrindo o rosto. Gabriel se levanta. A cadeira range. Júlia, isso é verdade? Ela não responde. Apenas chora. Isso é verdade? Ele grita. E então ela olha para ele. Os olhos vermelhos. O rosto molhado. Gabriel, eu não queria que você descobrisse assim. É uma confissão. Meu filho recua, como se tivesse levado um soco. Ricardo se levanta também. Filho, deixa eu explicar. Explicar o quê? Gabriel grita. A voz dele racha. Você traiu a minha mãe. Com a minha mulher. Foi um erro. Júlia soluça. Foi um erro, Gabriel. Eu juro. Um erro? Gabriel está descontrolado agora. Um erro é esquecer o aniversário. Um erro é chegar atrasado. Isso não é um erro. Isso é... Ele não consegue terminar. Apenas olha para os dois, incrédulo. Ricardo dá um passo na direção dele. Filho. Não me chama de filho. A dor na voz do Gabriel me parte ao meio. Mas eu não me movo. Eu preciso deixar isso acontecer. Preciso deixar a verdade queimar tudo. Júlia se levanta. Tenta tocar o braço dele. Gabriel, por favor. Ele se afasta. Não encosta em mim. Eu te amo. Ela chora. Eu te amo. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe? Gabriel ri. Mas não é uma risada feliz. É uma risada de quem perdeu tudo. Você transou com o meu pai, Júlia. No nosso apartamento. Enquanto eu trabalhava. Gabriel, por favor, me escuta. Me escutar? Me escutar dizer o quê? Que você me traiu com meu próprio pai? Que vocês fizeram isso pelas minhas costas? Que vocês olhavam para mim todos os dias e mentiam? A voz dele está quebrada. As lágrimas começam a descer pelo rosto dele. Ricardo tenta se aproximar. Gabriel, para. Vamos conversar com calma. Com calma. Gabriel empurra o pai. Você quer que eu tenha calma? Ricardo cambaleia para trás. Você é meu pai. Você devia me proteger. Me ensinar. Ser meu exemplo.
Eu sei. Ricardo sussurra. Eu sei, filho, eu... Não, você não sabe. Porque se soubesse, você nunca teria feito isso. Gabriel olha para a Júlia. Depois para mim. Depois para o pai novamente. Há quanto tempo? Ninguém responde. Há quanto tempo? Ele grita. Júlia soluça. 4 meses. 4 meses. 1/3 de um ano. 120 dias de mentiras. Gabriel balança a cabeça. Ri de novo. Aquela risada sem humor. 4 meses. 4 meses vocês dormiram comigo, jantaram comigo, riram das minhas piadas. E o tempo todo vocês... Ele não termina. Apenas pega a chave do carro que estava no bolso. Eu vou embora. Gabriel, espera. Ricardo tenta segurá-lo. Tira a mão de mim. Meu filho se solta com violência. Olha para a Júlia. Pega suas coisas. Você tem até amanhã para sair do apartamento. Gabriel, por favor. A gente pode conversar. Eu não quero mais te ver. Nunca mais. Ele vai para a porta. Para. Olha para mim. Mãe, eu sinto muito. Não sinta. Eu digo. Minha voz sai firme. Você não fez nada de errado. Ele acena com a cabeça. As lágrimas continuam caindo. E então ele vai embora. A porta fecha. O motor liga. O carro dele sai em alta velocidade. Ficamos os 3. Eu, Ricardo e Júlia. E o silêncio que resta depois que a verdade destrói tudo. Júlia continua chorando. Ela olha para mim, os olhos inchados, o rímel escorrido pelo rosto. Sogra, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Minha voz sai calma. Estranhamente calma. Você não me deve nada. Você escolheu. Agora vive com isso. Ela pega a bolsa com as mãos tremendo. Eu nunca quis machucar ninguém, mas machucou. Eu sei, e eu não consigo nem olhar para mim mesma no espelho. Olho para ela, para essa mulher que eu considerei como filha, que eu abracei no dia do casamento, que eu ensinei a fazer receitas que minha mãe me ensinou. E não sinto raiva, não sinto ódio, sinto apenas vazio. Júlia, vai embora. Sogra, vai embora! Minha voz explode, pela primeira vez, e o eco dela enche a casa inteira. Júlia soluça mais forte. Olha para o Ricardo. Espera que ele diga alguma coisa. Mas ele está olhando para o chão, com as mãos no bolso, como um menino que foi pego fazendo algo errado. Ela finalmente sai pela porta da frente. Seus passos ecoam na calçada. Um carro passa na rua. Uma moto. O som de alguém cortando grama na casa vizinha. A vida continua lá fora. Mas aqui dentro, tudo morreu. Ricardo e eu ficamos sozinhos. Ele está parado do outro lado da sala. As mãos ainda no bolso. O rosto pálido. 22 anos. Metade da minha vida. E agora olho para ele como se fosse um estranho. Ana, ele começa. Não, por favor, deixa eu... Não, vou para a cozinha. Começo a recolher os pratos. Devagar, metodicamente. Como se estivesse apenas limpando depois de um almoço normal. Ele me segue. Ana, para. Por favor. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Ricardo. Tem sim. A gente tem 22 anos juntos. A gente tem filhas. A gente tem uma vida. Tinha? Eu corrijo. A gente tinha. Levo os pratos para a pia. Abro a torneira. A água quente queima minhas mãos. Mas não tiro. Deixo queimar. Foi ela que começou. Ele diz atrás de mim. A Júlia. Ela apareceu aqui um dia, dizendo que o Gabriel estava distante. Que ela se sentia sozinha. Eu só tentei consolar. Fecho a torneira. Viro para ele devagar. Você está me culpando, a Júlia? Não, não é isso. É que eu não sei como aconteceu. Foi uma coisa que fugiu do controle. Eu rio. Um riso seco, amargo. 4 meses, Ricardo. 4 meses não é fugir do controle. 4 meses é uma escolha, repetida, todo dia. Ele abaixa a cabeça. As mãos saem do bolso, tremem um pouco. Eu não queria te machucar, mas machucou. Eu sei. Machucou a mim. Machucou o seu filho. Destruiu o casamento dele. Destruiu o nosso. Destruiu essa família. A gente pode reconstruir, ele sussurra. Dá um passo na minha direção. A gente sempre se deu bem. A gente sempre superou as coisas. A gente pode... Reconstruir o quê, Ricardo? Minha voz sobe de novo. Reconstruir a confiança. Reconstruir o respeito. Como eu vou dormir do seu lado sabendo que você dormiu com a mulher do nosso filho? Como? Ele não responde. Porque não há resposta. Encosto na pia. Sinto as pernas bambearem. Mas não caio. Não posso cair. Você traiu a mim. Tudo bem. Eu poderia...
Não sei, talvez eu pudesse tentar perdoar. Mas você traiu o Gabriel. Você olhou para o seu próprio filho e mentiu na cara dele. Todos os dias. Eu sei, ele repete. É tudo que ele sabe dizer. Ele te idolatra. Você sabe disso? Ele sempre falou de você como se você fosse o melhor homem do mundo. O pai que ele queria ser quando tivesse filhos. Ricardo fecha os olhos. Uma lágrima desce pelo rosto dele. Mas eu não tenho pena. E agora? O que ele vai pensar quando olhar para você? Como ele vai confiar em qualquer pessoa de novo depois de descobrir que o próprio pai... Não consigo terminar. Apenas balanço a cabeça. Ricardo limpa o rosto com as costas da mão. Eu vou tentar consertar isso com ele. Eu vou. Não vai. Ana, você não vai consertar nada, Ricardo. Porque não tem conserto. Você quebrou algo que não pode ser colado de volta. Passo por ele. Vou até a sala. Pego minha bolsa no sofá. Eu vou para a casa da Cláudia. Ana, não. Fica. Eu saio. Eu vou para um hotel. Não quero que você saia. Quero que você fique aqui, nessa casa sozinho. Quero que você sente nesse sofá onde a gente assistia filme todo sábado. Quero que você durma nessa cama onde a gente dormiu juntos por 22 anos. Quero que você olhe para cada canto dessa casa e lembre do que você destruiu. Pego as chaves do carro. Ana, ele me chama. A voz quebrada. Paro. Não viro. Eu te amo. Fecho os olhos. As lágrimas finalmente vêm, mas não deixo ele ver. Eu também te amava. Abro a porta. Saio. O sol da tarde me cega. Entro no carro. Ligo o motor e dirijo. Não olho pelo retrovisor. Não quero ver a casa. Não quero ver ele parado na porta. Apenas dirijo. Chego na casa da Cláudia 20 minutos depois. Ela mora num apartamento na Lapa, num prédio antigo com portão verde e jardim na frente. Toco a campainha. Ela atende pelo interfone. Oi? Cláudia, sou eu. Ana, que surpresa! Sobe! O portão abre. Subo as escadas. Segundo andar. Ela está esperando na porta, com um avental cheio de farinha. Está fazendo pão. Amiga, tudo bem? Por que você não... Ela para. Olha para o meu rosto. E entende. O que aconteceu? Não consigo falar. Apenas começo a chorar. Ela me puxa para dentro. Fecha a porta. Me abraça forte, ali no meio da sala. E eu choro. Choro de verdade. Choro tudo que segurei desde aquela sexta-feira na porta da Júlia. Choro pelos 22 anos. Choro pelo casamento que acabou. Choro pelo filho que está sofrendo. Choro pela mulher que eu fui e que não existe mais. Cláudia não pergunta nada. Apenas segura meu cabelo. Faz aquele shh que mães fazem. Me leva até o sofá. Fica aqui, vou fazer um chá. Ela vai para a cozinha. Eu fico olhando para a janela. Já está começando a escurecer. As luzes da rua começam a acender uma por uma. Cláudia volta com 2 xícaras de chá de camomila. Senta do meu lado. Quando você quiser falar, eu tô aqui. Bebo um gole. O chá queima minha língua. Mas é bom. É real. O Ricardo me traiu. Ela não parece surpresa. Apenas acena com a cabeça. Com quem? Olho pra ela. Com a Júlia. Agora sim ela fica chocada. A xícara quase cai da mão dela. A Júlia? A sua nora? A mulher do Gabriel? Sim. Meu Deus, Ana. Conto tudo. A conversa que eu vi. As investigações. O almoço. A explosão. O Gabriel saindo. A Júlia chorando. O Ricardo tentando explicar. Cláudia escuta tudo em silêncio. Quando termino, ela está com lágrimas nos olhos também. Eu não acredito. O Ricardo... Eu sempre achei que ele... Que vocês... Eu também achava. Ficamos em silêncio por um tempo. Bebendo o chá. Ouvindo os sons da rua lá fora. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Cláudia diz. O quarto de hóspedes é seu. Obrigada. E o Gabriel? Como ele tá? Não sei. Ele saiu tão destruído. Pego meu celular. Tem 3 ligações perdidas do Ricardo. 5 mensagens. Ignoro todas. Mas não tem nada do Gabriel. Ligo pra ele. Chama. Cai na caixa postal. Gabriel, filho, sou eu. Por favor, me liga quando puder. Eu só quero saber se você tá bem. Eu te amo. Desligo. Olho pra Cláudia. Ele não atende. Dá tempo pra ele. Ele acabou de descobrir. Isso. Deve estar processando. E se ele fizer alguma besteira? Ele não vai. O Gabriel é inteligente. Ele só precisa de tempo. Quero acreditar nela. Preciso acreditar. Passo a noite no quarto de hóspedes da Cláudia. Não durmo. Apenas fico olhando pro teto, ouvindo os carros passando na rua. Pego o celular várias vezes. Olho as mensagens do Ricardo. Não abro, mas vejo as prévias. Ana, me desculpa. Por favor, volta pra casa. Eu preciso falar com você. Eu não consigo ficar aqui sozinho.
Por favor, bloqueio o número dele. Às 3 da manhã, ligo pro Gabriel de novo. Caixa postal. Às 4, mando mensagem. Filho, por favor, só me diz que você tá bem. Não precisa falar comigo. Só me diz. 5 minutos depois, o celular vibra. Tô bem, mãe. Só preciso ficar sozinho. Te amo. Solto o ar que estava prendendo. Ele está bem. Ou pelo menos vivo. É o suficiente por agora. Na segunda-feira de manhã, acordo com um cheiro de café. Cláudia já está na cozinha, fazendo pão francês na chapa. Bom dia. Dormiu? Não muito. Imagino. Senta. Vou fazer um café decente. Sento na mesa da cozinha dela. Pequena. Só 2 cadeiras. Vista para uma parede de tijolos do prédio vizinho. Mas acolhedora. Ela coloca a xícara na minha frente. Pão quentinho com manteiga. Suco de laranja. Obrigada. Eu digo. De nada. O que você vai fazer agora? Boa pergunta. O que eu vou fazer? Não sei. Preciso pensar. Você vai se divorciar? A palavra me atinge como um tapa. Divórcio. 22 anos resumidos numa palavra. Acho que sim. Você tem certeza? Não tô dizendo pra você perdoar ele, mas é uma decisão grande. Eu sei. Mas não tem volta, Cláudia. Ele não traiu só a mim. Ele traiu o nosso filho. Como eu vou olhar pra ele e não lembrar do rosto do Gabriel quando descobriu? Ela acena. Entendo. E tem outra coisa. Eu passei 22 anos sendo a Ana dele. A esposa. A mãe. A dona de casa. Eu não sei nem mais quem eu sou sem isso. Então talvez seja a hora de descobrir. Olho pra ela. Descobrir o quê? Quem é a Ana? A Ana de verdade. Não a esposa do Ricardo. Não a mãe do Gabriel e da Carolina e da Beatriz. Só a Ana. Fico em silêncio. Pensando. Quem é a Ana? Eu nem sei mais. Passo a semana na casa da Cláudia. Não volto pra casa. Não atendo às ligações das meninas ainda. Não sei como contar isso pra elas. Carolina mora em Belo Horizonte. Casada. Com 2 filhos pequenos. Beatriz está fazendo mestrado em Portugal. Elas não sabem de nada ainda. Gabriel manda uma mensagem a cada 2 dias. Curta. Tô bem, mãe. Só isso. Ricardo continua tentando falar comigo. Por mensagem, já que bloqueei as ligações. Mas na quinta-feira, ele aparece na escola onde eu trabalho. Estou saindo depois da última aula, quando o vejo parado na calçada, encostado no carro dele, de braços cruzados. Parece que envelheceu 10 anos em uma semana. Ana, o que você tá fazendo aqui? Você não atende minhas ligações. Não responde minhas mensagens. Eu precisava te ver. Não tem nada pra ver, Ricardo. Nem pra falar. Tento passar por ele. Ele segura meu braço. Gentil, mas firme. Por favor. 5 minutos. Olho ao redor. Algumas professoras estão saindo também. Olham pra gente com curiosidade. Tá bom. 5 minutos. Mas não aqui. Entramos no carro dele. Ele liga o ar-condicionado. Ficamos em silêncio por um momento. Como você tá? Ele pergunta. Como eu tô? Sério? Desculpa. Pergunta idiota. Mais silêncio. O Gabriel não atende minhas ligações. Ele diz. A voz quebrada. Eu tentei ir no apartamento dele. Ele trocou a fechadura. Não respondo. Ana, eu sei que eu errei. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu não posso perder você. Não posso perder o meu filho. Não posso perder a minha família. Você já perdeu? Não. Não, a gente pode. Não pode, Ricardo. Não existe a gente mais. Só existe você e as suas escolhas. E eu e as minhas. E qual é a sua escolha? Respiro fundo. É a primeira vez que falo isso em voz alta. Divórcio. Ele fecha os olhos. As lágrimas começam a cair. Por favor, não faz isso. A gente pode tentar terapia. A gente pode... Não. Ana. Chega, Ricardo. Minha voz explode dentro do carro. Chega de a gente pode. Chega de eu vou tentar. Chega! Você teve 22 anos para não fazer isso. Você teve 4 meses para parar. E você não parou. Você escolheu. Todo dia você acordou e escolheu continuar mentindo. Ele não responde. Apenas chora. Então agora eu vou escolher. E eu escolho eu mesma. Pela primeira vez em 22 anos, eu escolho eu. Abro a porta do carro. Saio. Fecho com força. Ando até o ponto de ônibus. Não olho para trás. Ouço o motor do carro dele ligar. Ele vai embora. E eu fico ali, esperando o ônibus, com as pessoas passando ao meu redor. Normal. Como se meu mundo não tivesse acabado. Como se eu não tivesse acabado de me libertar. 2 semanas depois do almoço, eu finalmente volto para casa. Não é mais nossa casa. É só a casa. Um lugar onde eu preciso pegar minhas coisas. Cláudia ofereceu ir comigo. Mas eu disse que não.
Isso eu preciso fazer sozinha. Estaciono na frente. O jardim está abandonado. As plantas que eu cuidava todo fim de semana estão secas. A grama alta. A jabuticabeira cheia de frutas podres no chão. Tudo murcha na minha ausência. Abro a porta. A casa está silenciosa. Escura. As cortinas fechadas. Tem um cheiro estranho. De fechado. De abandono. Ricardo? Chamo. Nada. Ando pela sala. Tem garrafas de cerveja vazias em cima da mesa de centro. Caixas de pizza. O sofá está cheio de roupas amassadas. Subo para o quarto. A cama está desarrumada. Os lençóis sujos. O banheiro tem toalhas molhadas no chão. Ele está se afogando. Mas não é minha responsabilidade salvá-lo mais. Pego uma mala do armário. Começo a colocar minhas roupas. Devagar. Escolhendo cada peça. Deixo para trás tudo que ele me deu de presente. Os vestidos, as joias, o perfume francês. Não quero nada que venha dele. Ouço a porta da frente abrir. Ana, é a voz dele. Rouca, cansada. Tô aqui, respondo. Ele sobe as escadas. Aparece na porta do quarto. Está horrível. Barba por fazer. Olheiras profundas. Camisa amassada. Você voltou. Só vim buscar minhas coisas. Ele olha pra mala. Então é sério mesmo. Sempre foi. Continuo arrumando. Ele fica parado ali, só observando. O advogado vai entrar em contato com você, eu digo, pra gente resolver as questões legais. Questões legais, ele repete, como se as palavras fossem de outro idioma. A casa fica com você. Eu não quero nada, só metade da conta conjunta. E algumas coisas que eram da minha mãe. Ana, para com isso. Para com o quê? De falar como se a gente fosse estranho. Como se 22 anos não significassem nada. Fecho a mala. Olho pra ele. 22 anos significavam tudo. Até você jogar fora. Foi um erro. Eu sei. Você já disse isso. Então por que você não consegue me perdoar? A pergunta me pega de surpresa. Porque é honesta. Genuína. Sento na beirada da cama. Ele senta também, do outro lado, mantendo distância. Não é sobre perdoar, Ricardo. É sobre confiar. E eu nunca mais vou confiar em você. Mas a gente pode tentar. Não, a gente não pode. Porque toda vez que você chegasse tarde, eu ia pensar, será que ele tá mentindo? Toda vez que você saísse, eu ia me perguntar, será que ele tá com outra? Toda vez que você me beijasse, eu ia lembrar que essa mesma boca beijou a Júlia. Ele fecha os olhos. Dor no rosto. Eu ia viver numa prisão. E você também. Porque você ia sentir que precisa provar todo dia que não tá mentindo. E isso não é casamento. Isso é tortura. Então é isso? A gente desiste? Você desistiu primeiro. Eu só tô aceitando. Levanto. Pego a mala. Vou levar isso pro carro. Volto pra pegar mais algumas coisas. Quando volto, ele está chorando. Sentado na cama, com o rosto nas mãos. E pela primeira vez, eu não tenho vontade de consolá-lo. Levo 3 viagens pra pegar tudo que eu quero. Roupas, livros, fotos das meninas, a receita de bolo da minha mãe, escrita à mão, o vaso de cerâmica que eu ganhei da minha avó. As coisas que são minhas, que sempre foram. Na última viagem, passo pela cozinha, olho para a mesa onde a gente tomou café por tantos anos, pro fogão onde eu cozinhei centenas de refeições, pra janela onde eu ficava olhando o quintal enquanto lavava a louça. Teve amor aqui, teve família, teve vida, mas agora só tem lembrança. E lembrança não aquece ninguém de noite. Pego as chaves de casa do chaveiro, deixo em cima da mesa da sala. Ricardo está no sofá, olhando para a TV desligada. Eu vou embora agora. Ele não responde. Ricardo. Eu ouvi. As chaves estão na mesa. Ele acena com a cabeça. Fico ali, parada, olhando para esse homem que eu amei por tanto tempo. Esse homem que eu planejei envelhecer junto, que eu achei que conhecia. Cuida do Gabriel, eu digo. Mesmo que ele não queira falar com você agora. Não desiste dele. E de você? Eu tenho que desistir de você? A pergunta fica suspensa no ar. Sim. Viro as costas. Vou embora. Dessa vez, olho pelo retrovisor. Vejo a casa ficando cada vez menor, até desaparecer completamente na curva. E então, eu respiro. 1 mês depois, eu assino os papéis do divórcio. É rápido, quase anticlimático. Uma assinatura, um carimbo. E pronto. 22 anos resolvidos em 20 minutos. O advogado me entrega a cópia. Meus pêsames, ele diz. Mas eu não sinto pesar. Sinto alívio. Saio do escritório dele. O sol de novembro está forte. São Paulo está começando a esquentar.
O verão se aproximando. Ligo pro Gabriel. Pela primeira vez em um mês, ele atende. Oi, mãe. Oi, filho. Como você tá? Melhor, aos poucos. E a Júlia? Ela saiu do apartamento. Acho que voltou pra casa dos pais dela. Não sei. Não quero saber. Entendo. Silêncio. Mas não é desconfortável. É só silêncio. Mãe? Sim? Obrigado por ter contado. Por ter feito do jeito que você fez. Sei que não foi fácil. Não foi. Mas era o certo. E você? Como tá? Tô aprendendo. Aprendendo a viver sozinha de novo. A ser eu de novo. Você sempre foi forte, mãe. Mais forte que qualquer um de nós. As lágrimas vêm. Mas não são de tristeza. Obrigada, filho. Te amo. Também te amo. Desligo. Fico parada ali na calçada, no meio do movimento de gente indo e vindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto inteira. 3 meses depois do divórcio, eu me mudo para um apartamento pequeno na Vila Madalena. É um kitnet no 2º andar, com janela para a rua, barulho de bar até tarde, paredes que precisam de pintura. Mas é meu, só meu. Cláudia me ajuda a arrumar. A gente compra uns móveis de brechó, uma mesa pequena, um sofá de 2 lugares, uma cama de solteiro. Tá ficando bonitinho, ela diz pendurando uma cortina florida. Tá ficando meu, eu respondo. Ela sorri. É exatamente isso. À noite, depois que ela vai embora, eu sento no chão da sala vazia, com uma taça de vinho barato, olhando pela janela. Lá embaixo, um grupo de jovens ri alto na porta de um bar. Um casal passa de mãos dadas. Um cachorro late na casa vizinha. Vida acontecendo. E eu tô aqui, sozinha, mas não solitária, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não tô invisível na minha própria vida. 6 meses depois, eu começo a fazer terapia. A psicóloga se chama Denise. Ela tem uns 50 anos, cabelo grisalho, sorriso gentil. O que te trouxe aqui? Ela pergunta na primeira sessão. Conto tudo. O casamento, a traição, o divórcio, o recomeço. Ela escuta em silêncio, fazendo anotações de vez em quando. Quando termino, ela pousa a caneta. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Durante esses 22 anos de casamento, você era feliz? A pergunta me pega desprevenida. Eu acho que sim. Você acha ou você era? Fico em silêncio, pensando. Era feliz? Ou só estava acostumada? Eu não sei, respondo honestamente. Então vamos descobrir, ela diz. E a partir daí, eu começo a verdadeira jornada. Não a jornada de superar a traição, mas a jornada de descobrir quem eu sou quando ninguém está olhando. As sessões com Denise me abrem os olhos. Você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam, ela diz numa sessão, que esqueceu do que você precisa. E o que eu preciso? Não sei, mas você sabe. Lá no fundo, começo a fazer coisas que nunca fiz. Pequenas coisas. Acordo no sábado e não faço almoço pra ninguém. Só um sanduíche pra mim. E como na cama. Vendo série. Compro uma tinta e pinto a parede da sala de amarelo. Só porque eu quis. Corto o cabelo curto. Bem curto. Na altura do queixo. Ficou diferente, Cláudia diz quando me vê. Ficou eu, respondo. Volto a fazer aulas de inglês para professores. Algo que eu parei de fazer quando casei, porque não tinha tempo. Começo a escrever de novo. Coisas pequenas, pensamentos, poemas ruins. Mas é meu. E aos poucos, semana após semana, eu vou me redescobrindo. Não é a Ana de antes do casamento. Não é a Ana do casamento. É uma Ana nova. Uma que nasceu das cinzas do que foi. 1 ano depois do divórcio, Gabriel me liga. Mãe, pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Fico preocupada. Tá tudo bem? Tá, só. Vem, por favor. Chego no apartamento dele meia hora depois. Ele abre a porta. Parece bem, mais leve que da última vez que vi. Entra. O apartamento está diferente. Os móveis mudaram de lugar. Tem plantas novas, quadros diferentes. Tá diferente aqui, eu digo. É, eu precisava mudar, tirar as lembranças. Sentamos no sofá. Ele me oferece café. Aceito. Mãe, eu tô namorando de novo. Meu coração dá um pulo. É mesmo? É. Conheci ela no trabalho. Ela é da área financeira. Se chama Mariana. Que bom, filho. Ele sorri, mas é um sorriso meio triste. Eu pensei que nunca ia conseguir confiar em ninguém de novo, depois do que aconteceu. E consegue? Tô tentando. É difícil. Às vezes eu fico paranoico. Acho que ela tá mentindo. Mas ela é paciente. E eu tô fazendo terapia também. Que bom, Gabriel. Que bom mesmo. Ele pega minha mão. Obrigado, mãe. Por quê?
por ter sido forte, por ter me mostrado que a gente pode sobreviver às piores coisas e recomeçar. Aperto a mão dele. Você também foi forte. Não tanto quanto você. Ficamos assim por um tempo. Mãe e filho, sobreviventes da mesma tempestade. E o pai? Ele pergunta. Você tem notícia dele? Não, por quê? Ele me ligou semana passada. Meu estômago aperta. E você atendeu? Atendi. A gente conversou. Ele tá mal, mãe. Muito mal. Ele precisa se cuidar. Isso não é mais responsabilidade minha. Eu sei. Só tô te avisando. Ele perguntou de você. E o que você disse? Disse que você tá bem. Que você tá vivendo sua vida. Que você tá feliz. E eu tô? Gabriel me olha nos olhos. Tá. Pela primeira vez você tá. E ele tem razão. 2 anos depois da traição, eu tô sentada num café na Vila Madalena. É uma tarde de sábado. Dezembro. O movimento de Natal começa a tomar conta da cidade. Eu tô lendo um livro. Tomando um cappuccino. Sozinha. Mas não solitária. Uma mulher senta na mesa ao lado. Uns 40 e poucos anos, como eu. Ela também está sozinha. A gente se olha. Sorri aquele sorriso de reconhecimento. Bom livro? Ela pergunta. Muito. Eu respondo. Você gosta de ler? Amo, mas nunca tenho tempo. Eu também não tinha. Aí eu decidi arranjar. Ela ri. Como faz isso? Escolhendo. A gente conversa por alguns minutos. Sobre livros, sobre a cidade, sobre vida. Quando ela vai embora, eu fico pensando. Há 2 anos, eu não teria parado num café sozinha. Há 2 anos, eu não teria conversado com uma estranha. Há 2 anos, eu não saberia quem eu era sem alguém do meu lado. Mas hoje eu sei. Eu sou Ana. Não a Ana de alguém. Só Ana. E pela primeira vez na vida, isso é suficiente. À noite, volto pro meu apartamento. Pequenininho. Apertado. Mas meu. Faço um macarrão simples. Com manteiga e queijo. Ponho num prato. Sento no sofá. Vejo uma série qualquer na TV. O celular toca. É Carolina. Minha filha mais velha. Oi, mãe. Como tá? Oi, filha. Tô bem. E você? Ótima. Os meninos tão loucos aqui com o Natal chegando. Mãe, eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Você vem passar o Natal com a gente? Você, o Gabriel e a Beatriz. A gente faz aquele amigo secreto igual a gente fazia? Meu peito aperta. Mas não é uma dor ruim. É nostalgia. Do que foi. Do que ainda pode ser. Vou sim, filha. Claro que vou. Que bom. Tô com saudade. Eu também. Desligamos. Fico olhando pro celular. A família não acabou. Só mudou de forma. E tudo bem. 3 anos depois da traição, no aniversário de 25 anos do que teria sido meu casamento, eu acordo com uma sensação estranha. Não é tristeza. Não é raiva. É paz. Levanto. Faço café. Abro a janela. Dezembro em São Paulo está quente, úmido, com aquela promessa de chuva que nunca vem. Pego meu celular, rolo o feed do Instagram. Vejo fotos das amigas, das ex-alunas, da Cláudia numa praia no litoral. E então eu vejo. Ricardo. Não o sigo. Mas o Instagram me sugere o perfil dele. Hesito, mas clico. A última foto é de 3 meses atrás. Ele está sorrindo. Parece mais velho, mas melhor, mais leve. Há uma legenda. Recomeçar não é fácil, mas é possível. Grato por cada dia. Não tem ninguém com ele na foto. Não tem indicação de novo relacionamento. Só ele, num parque, sorrindo. Fecho o aplicativo. Não sinto raiva. Não sinto dor. Só sinto nada. E é exatamente isso que eu precisava sentir. À tarde, vou encontrar a Cláudia para almoçar. A gente marca num restaurante novo no Itaim. Moderno, cheio de plantas, com aquele menu de brunch que está na moda. Você tá diferente? Ela diz, me olhando. Diferente como? Não sei. Mas você. Eu rio. Acho que é porque eu finalmente entendi quem eu sou. E quem você é. Penso por um momento. Eu sou alguém que sobreviveu, que se reconstruiu, que aprendeu que não precisa de ninguém para ser completa. Cláudia sorri. Levanta a taça de vinho. A isso. Brindamos. Sabe, eu digo, tem uma coisa engraçada. Quando o Ricardo me traiu, eu achei que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia ser feliz, que eu ia ficar para sempre presa naquela dor. E agora eu percebo que aquela vida que acabou talvez precisasse acabar, porque eu estava vivendo no automático. Eu não era feliz, eu só estava existindo. E hoje eu tô vivendo, de verdade. Cláudia pega minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não,
Eu sou só uma mulher que se recusou a desaparecer. Naquela noite, eu escrevo. Algo que eu venho fazendo nas últimas semanas. Não são histórias. São memórias, pensamentos, reflexões sobre tudo o que aconteceu. Denise, minha terapeuta, sugeriu. Escreve, ela disse. Põe pra fora. Você vai ver que faz sentido. E faz. Escrevo sobre o dia que ouvi a conversa. Sobre a dor. Sobre o almoço. Sobre o olhar do Gabriel quando descobriu. Escrevo sobre a solidão das primeiras semanas. Sobre o vazio de dormir sozinha depois de 22 anos. Escrevo sobre as pequenas vitórias. A primeira vez que fui ao cinema sozinha. A primeira vez que viajei sozinha. A primeira vez que me senti bem na minha própria pele. E quando termino, olho para as páginas e páginas de texto. E percebo. Isso não é só sobre dor. É sobre renascimento. 4 anos depois da traição, eu tô numa festa de casamento. É o casamento de uma ex-aluna. Ela me convidou porque, segundo ela, a senhora mudou minha vida quando me ensinou inglês. A festa é linda. Num sítio em Embu das Artes. Luzes penduradas nas árvores. Mesa de doces. Banda ao vivo tocando MPB. Eu tô sozinha, mas não me importo. Danço. Converso com pessoas que não conheço. Rio. Bebo vinho. Aproveito. No meio da festa, um homem se aproxima. Uns 50 anos. Cabelo grisalho. Sorriso simpático. Você veio sozinha? Ele pergunta. Vim. Eu também. Detesto casamento sozinho. Eu não, eu respondo. Eu acho libertador. Ele ri. Interessante. Posso te oferecer uma bebida? Olho pra ele. Avalio. E então sorrio. Pode. A gente conversa a noite toda. Ele se chama Fernando. É arquiteto. Divorciado há 5 anos. Tem 2 filhos adultos. Não rola nada. Só conversa. Mas é gostoso. É leve. É possível. Quando a festa acaba, ele me acompanha até o carro. Foi muito bom te conhecer, Ana. Também foi bom. Posso te ligar? Hesito. Só por 1 segundo. Pode. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tô aberta para possibilidades. Não porque eu preciso de alguém, mas porque eu quero. E tem toda a diferença do mundo. 5 anos depois da traição, eu acordo num sábado de sol. É janeiro. O verão está no auge. São Paulo está vazia. Todo mundo viajou. Eu não. Eu fico. Porque eu gosto da cidade vazia. Do silêncio. Das ruas sem trânsito. Faço café. Coloco uma música. Abro a janela. E fico ali. Só observando. 5 anos. Parece uma vida inteira. Parece ontem. Eu não sou mais aquela Ana que estava na porta da Júlia. Que ouviu aquela conversa. Que sentiu o mundo desabar. Mas eu também não esqueci dela. Porque ela me trouxe até aqui. Ela teve coragem de expor a verdade. De não fingir. De não aceitar as migalhas. E por isso hoje eu posso estar aqui. Inteira. Livre. Eu mesma. O celular toca. É Gabriel. Oi, mãe. Tô passando aí perto. Posso subir? Claro, filho. 15 minutos depois, ele chega. Com sacolas de padaria. Pão francês, sonho, café. Pensei em fazer um café da manhã aqui com você. Ele diz. Que surpresa boa. A gente prepara tudo. Põe na mesinha pequena da varanda. Senta. Come. Conversa. Mãe, eu tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Eu vou me casar. Meu coração dispara. Com a Mariana? Com a Mariana. Levanto. Abraço ele forte. Que maravilha, filho. Que maravilha. Você acha que tá cedo? A gente tá junto faz só 1 ano e meio. Não existe cedo ou tarde. Existe certo. E se você tem certeza, então tá certo. Ele sorri. Aquele sorriso que ilumina o rosto. Eu tenho certeza, mãe. Ela é incrível. Ela me faz querer ser melhor. E eu confio nela. De verdade. Então vai fundo, filho. A gente fica ali, conversando sobre os planos. A festa. A lua de mel. Os sonhos. E eu olho pra ele e vejo. Ele superou. Não esqueceu. Mas superou. Assim como eu. À noite ligo pro Fernando. A gente vem se vendo há alguns meses. Nada sério. Só companhia. Jantares, cinema, conversas. Oi. Ele atende. Oi. Tá ocupado? Nunca pra você. Sorrio. Quer vir aqui? Vou fazer aquele macarrão que você gosta. Vou. Levo o vinho. Fechado. Desligo. Vou pra cozinha. Começo a cozinhar. E enquanto cozinho, penso em tudo que mudou. Há 5 anos eu estava fazendo o almoço pra família. Pro marido que me traía. Pra nora que me enganava. Hoje eu tô fazendo jantar pra alguém que me escolheu. Que me respeita, que me vê. Não é perfeito. A gente não é perfeito. Mas é honesto. É real. É escolha.
E isso faz toda a diferença. Fernando chega com flores, margaridas, minhas favoritas. Como você lembra dessas coisas? Pergunto. Porque eu presto atenção. A gente janta, conversa, ri, lava a louça junto. Depois, sentamos no sofá. Ele põe o braço ao redor dos meus ombros. A gente fica ali, só existindo. Ana, ele diz. Obrigado. Por quê? Por deixar eu entrar na sua vida. Sei que não foi fácil. Sei que você passou por muita coisa. Olho pra ele. Você também passou. Mas a gente tá aqui. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Ele me beija. Gentil, sem pressa. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto em casa. Não na casa. Em mim mesma. 6 anos depois da traição, eu tô sentada no casamento do Gabriel. É uma festa linda. Num espaço ao ar livre em Campos do Jordão. Frio, fogueira, luzes nas árvores. Gabriel está lindo no terno azul marinho. Mariana está radiante no vestido simples de renda. Quando eles dizem sim, eu choro. Mas não de tristeza, de alegria, de orgulho. Meu filho superou. Ele amou de novo. Ele confiou de novo. E isso é tudo. À noite, ele me chama para dançar. Obrigado por estar aqui, mãe. Eu não perderia por nada. E obrigado por tudo. Por ter me mostrado que é possível recomeçar. Você me mostrou a mesma coisa, filho. A gente dança. Mãe e filho, sobreviventes. Guerreiros. Quando a música acaba, ele me abraça forte. Eu te amo, mãe. Também te amo. Volto pra mesa. Fernando está me esperando. Ele estende a mão. Quer dançar? Quero. A gente vai pra pista. Dança coladinho, como adolescentes apaixonados. E olhando ao redor, vendo meu filho feliz, vendo minhas filhas rindo, vendo a vida acontecendo, eu percebo. Eu venci. Não venci contra o Ricardo. Não venci contra a Júlia. Eu venci contra a versão de mim mesma que aceitava migalhas, que se contentava com menos, que tinha medo de ficar sozinha. Eu venci porque eu escolhi eu mesma. E foi a melhor escolha da minha vida. Hoje, 7 anos depois daquele almoço de domingo, eu acordo no meu apartamento. O sol entra pela janela. Ouço os pássaros lá fora. O barulho da cidade acordando. Levanto. Faço café. Olho pela janela. E sorrio. Porque eu tô bem. De verdade. Não porque eu tenho um homem. Não porque eu tenho dinheiro. Não porque eu tenho a vida perfeita. Mas porque eu me tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu mereço. E não aceito menos. A traição me quebrou. Não vou mentir. Me partiu ao meio. Me fez questionar tudo. Mas também me libertou. Me libertou da prisão de ser o que os outros esperavam. De viver no automático. De aceitar o inaceitável. E hoje, olhando para trás, eu não mudaria nada. Porque aquela dor me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu preciso estar. O telefone toca. É a Beatriz, de Portugal. Mãe, adivinha? O quê? Eu terminei o mestrado. E eu consegui um emprego aqui. Que maravilha, filha. Mas tem mais. Eu vou voltar pro Brasil no mês que vem. Pra ficar. Achei um emprego em São Paulo. Meu coração dispara. Sério? Sério. Eu tava com saudade. De você, do Gabriel, da Carol, de casa. Que notícia boa, filha. Que notícia maravilhosa. Desligamos. E eu fico ali, com o celular na mão, sorrindo. Minha família, minha vida, tudo se reconstruindo. Não do jeito que era antes, mas do jeito que precisa ser agora. À noite, eu escrevo no meu diário. Algo que virou hábito. Hoje, 7 anos depois, eu posso dizer, eu sobrevivi. E mais do que isso, eu vivi. Eu me reconstruí. Eu me encontrei. A traição não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova. Uma em que eu sou a protagonista. Uma em que eu escolho. Uma em que eu importo. E isso, depois de tudo, é o que realmente vale. Fecho o caderno. Olho pela janela. As luzes da cidade piscam lá embaixo. E então eu respiro, fundo, profundo, e agradeço. Não pela traição, mas pela força que encontrei depois dela. Não pela dor, mas pela cura que veio depois. Não pelo fim, mas pelo recomeço. Porque às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir quem a gente realmente é. E quando a gente descobre, a gente nunca mais se perde de novo.